Se você não pagar esta dívida, a alma do seu marido vai queimar no inferno e a culpa será toda sua Maria Helena. Essas palavras cuspidas com um veneno que eu jamais esqueceria ainda ecoavam na minha cabeça 3 anos depois do enterro do Antônio. Não foi um agiota quem me disse isso. Não foi um bandido cobrando proteção. Foi a minha sogra, Dona Odete, segurando a mão do meu sogro, seu Geraldo, diante do caixão ainda aberto do próprio filho. Eles não choraram a morte dele naquele dia. Eles choraram o dinheiro que diziam ter perdido. E eu, com o coração em carne viva, com a viuvez recém-chegada pesando toneladas sobre os meus ombros, apenas baixei a cabeça e aceitei. Eu aceitei a culpa que não era minha, aceitei a dívida que não compreendia, e aceitei a sentença de viver o resto dos meus dias pagando por um crime que eu não sabia que tinha cometido. Hoje é mais uma daquelas manhãs cinzentas de São Paulo, onde a garoa fina parece penetrar até os ossos, não importa quantos casacos de lã eu vista. Estou sentada à mesa da cozinha, a mesma mesa de madeira maciça, onde Antônio costumava ler o jornal e elogiar o meu bolo de fubá. Mas hoje não tem bolo. Não tem cheiro de café fresco. Há apenas um envelope pardo sobre a toalha de mesa bordada. Dentro dele, R$ 1.500. Notas amassadas, suadas, conquistadas com a humilhação de vender as poucas joias que me restavam e com as economias que eu deveria usar para comprar meus remédios de pressão. Minhas mãos tremem enquanto seguro o envelope. Não é o tremor da idade, embora os 60 anos já pesem. É o tremor do medo, medo de não ter o suficiente. Medo de que, se eu falhar no pagamento deste mês, eles cumpram a promessa de contar aos meus filhos, Pedro e Beatriz, que o pai deles morreu por minha causa. Meus filhos, que já não me olham nos olhos, que pararam de vir aos almoços de domingo, que me tratam como uma estranha dentro da própria família. Eles acreditam nos avós? Eles acreditam que eu fui a mulher gastadeira e egoísta que levou o pai a túmulo de tanto trabalhar. Eu olho para as minhas mãos. A aliança de ouro gasta pelo tempo dança no meu dedo anelar que emagreceu. Eu não sinto fome, sinto um buraco no estômago. Para juntar esse dinheiro, cortei a carne vermelha da lista de compras. Desliguei o aquecedor nas noites frias. Cancelei a TV a cabo, que era a minha única companhia nas noites de insônia. Tudo para que seu Geraldo e Dona Odete recebam a pensão que eles dizem ser o reembolso dos investimentos falidos do Antônio. Levanto-me da cadeira. O rangido da madeira no piso frio soa como um gemido. Caminho até o espelho do corredor e vejo uma mulher que não reconheço. Onde está a Maria Helena que sorria? Onde está a mulher que organizava as festas da paróquia? Restou apenas uma sombra. Uma mulher que vive para pagar pelo descanso de um morto, enquanto ela mesma vive um inferno em vida. Pego minha bolsa, coloco o envelope dentro como se estivesse guardando uma bomba e abro a porta da frente. A rua está quieta. O bairro da Muca ainda dorme ou finge dormir, escondendo seus segredos atrás das cortinas de renda. Dou 2 passos em direção ao portão, mas algo me detém. Uma sensação estranha, um arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando. Olho para a casa ao lado. A janela da Dona Lourdes está aberta como sempre. Ela é minha vizinha há 30 anos, a única pessoa que ainda me dá bom dia com um sorriso genuíno. Embora nos últimos tempos eu tenha evitado as conversas por vergonha. Vergonha de que ela perceba que estou vendendo o almoço para pagar o jantar. Maria Helena. A voz dela é um sussurro urgente, cortante, como uma lâmina no silêncio da manhã. Eu paro com a mão no trinco do portão de ferro. Dona Lourdes não está na janela. Ela está parada junto à cerca viva que divide as nossas casas, usando um roupão desbotado e com os cabelos desgrenhados como se tivesse pulado da cama num sobressalto. O rosto dela está pálido, os olhos arregalados de um jeito que nunca vi antes. Não vá ao banco, Maria. Pelo amor de Deus, não dê mais nenhum centavo para aquela gente. Eu tento sorrir um sorriso fraco e educado para disfarçar o desespero. Dona Lourdes, a senhora sabe como é. Eu preciso. É uma questão de honra. O Antônio. Esqueça a honra. Ela me interrompe avançando até segurar o meu braço através das grades do portão. A mão dela está gelada e aperta a minha pele com força, quase machucando. Eles estão mentindo para você, Maria. Eles mentiram a vida toda. Eu ouvi. Eu ouvi o que eles disseram ontem quando vieram aqui na sua porta e você não estava. Meu coração falha uma batida. Meus sogros estiveram aqui. O que a senhora ouviu, Dona Lourdes? Pergunto, sentindo a garganta secar. Eles não vieram cobrar. Eles vieram rir.
Lourdes olha para os lados como se temesse que as paredes ouvissem. Eles estavam encostados no carro, rindo de como é fácil tirar dinheiro de você. Eles disseram que o Antônio era um tolo por ter casado com alguém tão ingênua. Mas não foi só isso, Maria. Eles falaram do carro. Do carro. Eu olho instintivamente para a garagem fechada. Lá dentro, coberto por uma lona cinza e 3 anos de poeira, repousa o Chevrolet Opala antigo do Antônio. O orgulho dele. O carro que ele lavava todo domingo de manhã, ouvindo rádio. Desde o funeral, eu nunca tive coragem de entrar naquela garagem. O cheiro dele ainda deve estar lá dentro, impregnado no estofado, e eu não suportaria sentir esse cheiro sem desabar. Eles disseram que você nunca teve coragem de abrir o porta-malas. Dona Lourdes sussurra os olhos cheios de lágrimas. Eles disseram que a verdade está apodrecendo lá dentro, enquanto você passa fome para sustentar os luxos deles. Maria, você precisa abrir aquele carro. Agora. Eu recuo um passo soltando o braço dela. O envelope com o dinheiro parece queimar dentro da minha bolsa. Abrir o carro Meguer no santuário do meu marido. Isso parece um sacrilégio, mas as palavras da Dona Lourdes. A verdade está apodrecendo lá dentro. O que poderia haver num carro velho que mudaria essa dívida maldita? Será que Antônio deixou dívidas ainda maiores? Será que vou encontrar provas de que ele realmente perdeu tudo? O medo me paralisa. Mas então penso nos meus filhos. Penso no olhar de desprezo da Beatriz na última vez que a vi. Penso no Pedro que não me atende o telefone. Se houver qualquer chance, qualquer mínima chance, de que eu possa limpar o meu nome e recuperar o amor deles, eu preciso tentar. Olho para Dona Lourdes. Ela assente com a cabeça, encorajando-me, mas com uma expressão de quem sabe que o que vou encontrar vai doer mais do que qualquer surra. Vou pegar a chave. Digo a voz trêmula. Entro em casa às pernas bambas. Vou até a gaveta da cômoda onde guardo as relíquias que não tenho coragem de doar. O relógio parado na hora da morte dele. Os óculos de leitura. E o molho de chaves do Chevrolet, com o chaveiro de Nossa Senhora Aparecida já descascado. O metal está frio na minha mão. Caminho até a garagem. O ar lá dentro é abafado, cheira a óleo, borracha velha e saudade. Puxo a lona empoeirada. O carro azul marinho surge diante de mim como um fantasma do passado. Minhas mãos tremem tanto que deixo a chave cair no chão. O barulho metálico ecoa como um tiro na garagem vazia. Abaixo-me para pegar, respirando com dificuldade. Insira a chave na fechadura do porta-malas. Giro. O mecanismo enferrujado pelo tempo e pelo desuso resiste um pouco, soltando um estalo seco, como um osso se quebrando. Levanto a tampa pesada. A luz fraca da garagem ilumina o interior. Não há ferramentas. Não há pneu estepe. Há apenas uma caixa de metal enferrujada trancada com um cadeado pequeno. E em cima dela, um envelope branco, amarelado pelo tempo, com a caligrafia inconfundível do Antônio. Está escrito apenas para Maria Helena, a verdade que não tive coragem de contar. Sinto o mundo girar. Caio de joelhos no chão de cimento sujo, abraçando aquele envelope contra o peito. As lágrimas que eu segurei por 3 anos finalmente rompem a represa. Antes mesmo de abrir, eu sei que a minha vida inteira foi construída sobre uma base de silêncio e mentiras. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui nenhuma dor é contada em vão. Minhas mãos não conseguem rasgar o envelope imediatamente. Fico ali ajoelhada no chão frio e sujo de graxa da garagem, segurando aquelas palavras como se fossem brasas. A verdade que não tive coragem de contar. O que poderia ser tão terrível que o meu Antônio, o homem com quem dividi 35 anos de vida, preferiu levar para o túmulo a dividir comigo. O silêncio da garagem é quebrado apenas pela minha respiração ofegante. Mas na minha cabeça, barulho é ensurdecedor. É o som do passado, voltando para me assombrar, me arrastando de volta para o dia em que minha vida se partiu em 2. Minha mente viaja para 3 anos atrás. O dia do enterro. Chovia uma daquelas chuvas finas e persistentes que transformam o cemitério num lamaçal de tristeza. Eu me lembro de estar parada ao lado da cova aberta, sentindo-me pequena e insignificante envolta num vestido preto que já estava largo demais. Eu procurava o olhar dos meus filhos Pedro e Beatriz. Procurava um braço para me apoiar, um ombro, onde pudesse encostar a cabeça e chorar a perda do nosso pilar.
Mas eles não estavam ao meu lado. Pedro estava a alguns metros de distância, de braços cruzados, o rosto fechado numa máscara de raiva contida. Quando tentei me aproximar, estendendo a mão para tocar o braço dele, ele recuou. Foi um movimento sutil, quase imperceptível para os outros, mas para uma mãe, foi como uma facada no peito. Mãe, por favor, ele sussurrou sem me olhar nos olhos. Sem cenas. Já basta a vergonha que o pai passou nos últimos meses. Vergonha. Do que ele estava falando, eu queria perguntar, queria gritar, que o pai dele era um homem honrado, mas a voz ficou presa na garganta. Beatriz estava do outro lado, abraçada ao marido, chorando baixinho. Mas não era um choro de saudade compartilhada. Quando nossos olhares se cruzaram, vi julgamento. Vi uma frieza que não pertencia à menina doce que eu criei. Eles me olhavam como se eu fosse a culpada por aquele caixão descendo à terra, como se eu fosse a doença que matou o pai deles. Eu estava sozinha, cercada pela minha própria família, mas isolada numa ilha de desprezo que eu não compreendia. Foi então que eles se aproximaram. Meus sogros, seu Geraldo e Dona Odete. Eles não pareciam pais que acabavam de perder um filho. Não havia o desespero de quem enterra a própria carne. Havia rigidez, havia cobrança. Eles me cercaram logo após a cerimônia, enquanto os coveiros jogavam as primeiras pás de terra. Dona Odete segurou meu braço com aquelas unhas bem feitas, pintadas de um vermelho escuro que parecia sangue coagulado. Agora acabou a farra, Maria Helena, ela sibilou no meu ouvido, num tom que só eu podia ouvir. O Antônio se matou de trabalhar para pagar os seus luxos para cobrir os rombos que você fazia nas contas. Ele morreu de desgosto e de cansaço. Mas nós não vamos pagar o preço da sua irresponsabilidade. Eu tentei falar, tentei dizer que nunca tive luxos, que vivíamos uma vida simples, que eu remendava as meias do Antônio para não comprar novas. Mas seu Geraldo me cortou a voz grave e autoritária. Nós sabemos de tudo, o Antônio nos contava. Ele nos devia muito dinheiro, dinheiro que pegou emprestado para tentar salvar as finanças que você destruía. Agora que ele se foi, a dívida é sua. Eles estipularam o valor ali mesmo sobre a terra fresca do túmulo do filho. R$ 1.500 por mês. É o mínimo para cobrir os juros do que ele perdeu, disseram. E a ameaça final, a que me acorrentou a esse pesadelo. Se você falhar um mês, Maria Helena, nós vamos contar tudo para o Pedro e a Beatriz. Vamos mostrar as provas de que foi a sua ganância que matou o pai deles. Você quer perder o amor deles para sempre. Eu já sentia que estava perdendo. O medo de que meus filhos me odiassem ainda mais me paralisou. Eu aceitei. Aceitei ser a vilã da história para proteger a memória do Antônio e o pouco de afeto que eu achava que ainda restava nos meus filhos. Mal sabia eu que aquele silêncio seria a minha sentença. Volto ao presente, à garagem escura. O envelope queima na minha mão. Nos últimos 3 anos, para pagar essa dívida de honra, eu me humilhei. A aposentadoria do Antônio mal dava para as contas da casa. Para juntar os R$ 1.500 da Dona Odete, eu tive que voltar a fazer o que fazia quando era jovem, vender bolos. Mas não na confeitaria do bairro. Eu vendia na rua escondida com medo de encontrar conhecidos. Lembro-me de uma tarde há 6 meses. Eu estava com meu carrinho de feira vendendo bolos de pote na saída do metrô. Meus pés doíam, as varizes latejavam. De repente vi um carro parar no semáforo. Era o carro da Amanda, minha nora, esposa do Pedro. Nossos olhares se cruzaram. Eu sorri num impulso de ver um rosto familiar, quase levantei a mão para acenar. Mas ela subiu o vidro. Ela virou o rosto para o outro lado com uma expressão de nojo, como se eu fosse uma pedinte suja atrapalhando a vista dela. O sinal abriu e ela arrancou o carro, deixando-me ali na fumaça do escapamento, sentindo-me menor do que um grão de poeira. Eles têm vergonha de mim, meus filhos, minha nora. Eles acham que sou uma velha descontrolada que gastou tudo e agora vive na miséria por incompetência. E tudo isso por causa de uma mentira que meus sogros contaram. Rasgo o envelope. O som do papel se rompendo é alto no silêncio. Minhas mãos tremem tanto que deixo cair uma chave pequena de dentro do envelope. Uma chave enferrujada, igual à do cadeado da caixa de metal. Pego a chave, encaixo no cadeado, giro, a tampa se abre com um rangido agudo. O cheiro de papel velho sobe às minhas narinas. O que vejo lá dentro me faz prender a respiração. Não são dívidas, não são cartas de cobrança. São extratos bancários, pilhas e pilhas de extratos amarrados com elásticos.
e no topo uma carta escrita à mão datada de uma semana antes da morte dele. Maria, meu amor, começa a carta. Eu sou um covarde. Sempre fui. Nunca tive coragem de enfrentar meus pais nem por você. Eles sempre me dominaram. Mas eu não posso levar essa mentira comigo. Você precisa saber para onde foi o nosso dinheiro. Pego o primeiro maço de extratos. Meus olhos percorrem os números e eu sinto um gosto metálico na boca. Transferência, transferência, transferência. Todas para a mesma conta. A conta conjunta de Geraldo e Odete. Não eram dívidas. Antônio não devia nada a eles. Pelo contrário, os extratos mostram valores altos. 5.000, 10.000, 20.000 reais. Dinheiro que saiu da nossa conta, das nossas economias, do fruto do trabalho dele e do meu suor doméstico. Dinheiro que foi enviado para eles sistematicamente, mês após mês, ano após ano. Continuo lendo a carta, as lágrimas borrando a tinta azul da caneta. Eles me chantageavam, Maria. Diziam que iam tirar a casa, que iam fazer escândalo no meu trabalho. Eles sempre quiseram viver como reis às minhas custas. E eu fraco cedi. Eu sustentava os luxos deles. As viagens para a Europa, que eles diziam ser presentes de parentes distantes, fui eu quem pagou. O carro novo do Pedro que eles disseram ter dado de presente, fui eu quem paguei, mas eles me obrigaram a dizer que foi eles, para que os netos os adorassem e achassem que nós éramos os pão duros. Meu estômago revira. Tenho vontade de vomitar. A verdade é muito pior do que eu imaginava. Eu não estava pagando uma dívida. Eu estava sendo roubada. Eu, meu marido, meus filhos, fomos roubados por anos por aqueles dois velhos que posavam de santos na igreja todos os domingos. Eles usaram o meu dinheiro. O dinheiro que faltou para a faculdade da Beatriz. O dinheiro que nos impediu de viajar nas férias. Eles usaram esse dinheiro para comprar o amor dos meus filhos com presentes caros, enquanto eu ficava com a fama de miserável. A raiva começa a subir pelo meu corpo quente e pulsante, substituindo o medo. Eu olho para aquela caixa cheia de papéis. Aquilo não é apenas uma herança de mentiras, é uma arma. Uma arma que o Antônio me deixou talvez tarde demais para ele, mas a tempo de me salvar. Fecho a caixa com força. O barulho ecoa na garagem como um trovão. Limpo as lágrimas do rosto com as costas das mãos sujas de poeira. Eu não sou mais a viúva coitada que vende bolos para pagar chantagistas. A vida de Maria Helena mudou naquele instante. Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil? Escreva nos comentários, adoraria saber quem está aqui comigo. Ainda de joelhos no chão frio da garagem, sinto o gosto amargo da bile subindo pela garganta. Minhas mãos manchadas de poeira e graxa seguram um extrato bancário datado de 2 anos atrás. O papel treme não pelo frio, mas pela fúria que começa a correr nas minhas veias quente e dolorosa. A data 15 de maio, o valor 5.000 reais. Transferido da conta do Antônio para a conta do seu Geraldo, minha mente é arrastada violentamente para aquele dia. Era o aniversário de 32 anos do meu filho Pedro. Lembro-me de ter chegado à festa na casa dele com as mãos vazias, exceto por uma travessa de empadão que eu tinha assado com os restos de frango da semana. Eu não tinha dinheiro para um presente. Tinha usado minhas últimas economias para pagar a parcela da dívida aos meus sogros, aquela maldita parcela que eles diziam ser questão de vida ou morte. Naquela festa, Pedro mal olhou para mim. Ele estava radiante, exibindo no pulso um relógio de marca prateado e brilhante. Foi presente dos avós, ele dizia para os convidados, erguendo o braço com orgulho. O vô Geraldo e a avó Odete sempre sabem o que eu gosto. Eles sim valorizam a família. Eu me lembro de ter visto Dona Odete sentada no sofá sorrindo com aquela falsa modéstia, enquanto Pedro a abraçava. Ela olhou para mim por cima do ombro do meu filho e seus olhos brilharam com um triunfo perverso. Agora, olhando para este papel na minha mão, a verdade me atinge como um soco no estômago. Aquele relógio. Fui eu quem paguei. O meu dinheiro, o dinheiro que me faltou para comprar um remédio decente para a minha coluna, o dinheiro que eu suei vendendo bolos na rua escondida, foi usado para comprar o amor do meu próprio filho e, ao mesmo tempo, para me humilhar. Eles usaram o meu suor para construir o pedestal onde subiram, enquanto me empurravam para a lama da insignificância. Mãe, você nunca se esforça. Pedro me disse naquele dia quando fui me despedir. Até o empadão está seco. Aquela frase ecoa agora na garagem vazia, ricocheteando nas paredes de concreto. Eu não respondi na época. Eu apenas engoli o choro e fui embora. Mas agora eu quero gritar.
Quero arrancar aquela porta de metal com as unhas. Continuo revirando a caixa como se procurasse a arma do crime num cenário de assassinato. E encontro, no fundo da caixa, amarrado com um barbante grosseiro, há um diário pequeno de capa preta. É a letra do Antônio. As páginas estão amassadas como se ele tivesse escrito com força, com raiva. Abro numa página aleatória. Eles ameaçaram contar para a Beatriz que a mãe dela teve um caso. Que mentira suja! A Maria Helena é a mulher mais fiel do mundo, mas eles sabem que a Beatriz é insegura, que ela idolatrava a minha imagem de pai perfeito. Se eles manchassem a imagem da mãe, a família acabaria. Eu paguei. Paguei para calar a boca deles. Sou um refém dentro da minha própria casa. Largo o diário sentindo o ar faltar. Eles não apenas roubaram nosso dinheiro, eles sequestraram a nossa história. Inventaram uma traição que nunca existiu para chantagear um homem doente e afastar uma mãe dos seus filhos. Lembro-me da Beatriz, minha caçula. Lembro-me de como ela começou a se afastar de mim sutilmente há uns 4 anos. Ela parou de me pedir conselhos. Parou de deixar os netos comigo. Mãe, você não é um bom exemplo, ela me disse uma vez com os olhos gelados. Eu nunca entendi. Achei que era coisa da idade, do estresse e do trabalho dela. Mas não. Era o veneno. O veneno que Dona Odete destilava nos ouvidos dela, a cada visita de domingo, aquelas visitas para as quais eu esquecia de ser convidada. Sua mãe nunca valorizou o seu pai, querida, imagino Odete, sussurrando enquanto servia chá em xícaras de porcelana compradas com o meu dinheiro. Sua mãe sempre teve a cabeça em outro lugar, em outras pessoas. Sinto uma náusea violenta. A crueldade é tão elaborada, tão meticulosa, que parece obra de um psicopata. Eles não queriam apenas dinheiro. Eles queriam destruir a minha alma. Eles queriam que eu morresse sozinha, acreditando que fui uma mãe fracassada e uma esposa medíocre, enquanto eles viviam como reis sobre os escombros da minha autoestima. Meus olhos caem sobre uma última folha solta na caixa. É uma cópia de um documento recente de 3 meses antes da morte do Antônio. Uma escritura: venda do terreno em Itanhaém. O terreno que nós compramos quando nos casamos, o nosso sonho de aposentadoria, o lugar onde iríamos construir uma casa para ver o mar. Antônio me disse que o banco tinha tomado por causa de dívidas. Eu chorei por semanas, mas o documento na minha mão diz outra coisa. Vendedor Antônio, comprador Geraldo da Silva, valor simbólico. Eles tiraram o nosso futuro, eles tiraram o nosso refúgio. E o Antônio, meu pobre e fraco Antônio, assinou. Assinou para proteger o segredo sujo que eles inventaram. Levanto-me do chão. Meus joelhos estalam, minhas pernas estão dormentes, mas sinto uma força estranha, uma energia fria e dura que sobe pelos meus pés e endireita a minha coluna. Não é mais tristeza. A tristeza é uma coisa mole e úmida. O que eu sinto agora é sólido. É pedra. Olho para o meu reflexo no vidro empoeirado do carro. Vejo uma mulher de cabelos brancos com o rosto manchado de lágrimas e graxa. Mas não vejo mais a vítima. Não vejo mais a viúva coitada que pede desculpas por existir. Pego a caixa de metal. Ela é pesada, mas não tanto quanto a mentira que carreguei por 3 anos. Caminho para fora da garagem para a luz do dia que agora parece ferir os meus olhos. Dona Lourdes ainda está lá no portão dela, roendo as unhas, me esperando. Quando me vê, ela leva as mãos à boca. Maria. O seu rosto. Ela sussurra. Eles vão pagar, Lourdes. Minha voz sai rouca e irreconhecível. Eles vão pagar cada centavo, cada lágrima, cada mentira. E não vai ser com dinheiro. Vai ser com a única coisa que eles prezam mais do que o ouro, a reputação de boa família. Muitas de nós guardamos segredos que pesam na alma. Se você entende o peso de Maria Helena, deixe seu oi e sua cidade nos comentários. Não estamos sozinhas nessa jornada. Entro na cozinha, carregando a caixa de metal, como se fosse uma urna funerária. Coloco-a sobre a mesa, afastando o envelope, com o dinheiro que eu ia entregar aos meus algozes. O contraste é violento, o envelope pardo com a minha humilhação diária ao lado da caixa enferrujada que contém a minha libertação. Minhas mãos estão sujas de graxa e poeira, manchando a toalha de renda branca, mas eu não me importo. A sujeira real não está nas minhas mãos. Está impregnada no sobrenome que carreguei por 35 anos. Sento-me e começo a organizar os papéis. Preciso entender a cronologia desse crime. Preciso montar o quebra-cabeça da minha própria desgraça. Pego um maço de recibos grampeados.
A data outubro de 3 anos atrás, o mês em que o Antônio morreu. Lembro-me desse mês como se fosse um buraco negro. Lembro-me de ter dito a Beatriz que não poderia ajudar com o enxoval do bebê que ela estava esperando porque o dinheiro do tratamento do pai tinha consumido tudo. Lembro-me do olhar de desprezo dela. A vó Odete vai comprar o berço mãe. Pelo menos alguém nesta família se preocupa com o meu filho. Meus olhos focam no papel em minha mão. Um comprovante de transferência bancária feito pelo Antônio no leito do hospital 2 dias antes de morrer. Valor R$30 mil. Beneficiário Geraldo da Silva. Descrição no canhoto do cheque escrita com a letra fraca de um homem moribundo para o berço do neto e o silêncio. O ar foge dos meus pulmões. Um grito mudo rasga a minha garganta. Eles não compraram o berço. O meu marido comprou. O meu Antônio, com o dinheiro que deveríamos ter usado para pagar uma enfermeira particular, pagou pelo berço para que os pais dele levassem o crédito. Eles roubaram a generosidade do próprio filho agonizante para comprar o amor do bisneto e, ao mesmo tempo, pintar a avó materna. Eu, como uma velha avarenta e insensível, sinto uma náusea tão forte que preciso segurar na borda da mesa para não cair. Isso não é apenas roubo de dinheiro, é roubo de afeto, é roubo de alma. Eles usaram o nosso suor para construir um muro de ouro entre mim e os meus filhos. Cada presente caro que o Pedro e a Beatriz ganharam dos avós. O carro do Pedro, a viagem de lua de mel da Beatriz, as joias das noras. Tudo foi pago com o dinheiro que o Antônio transferia sob chantagem. Continuo revirando os papéis agora com uma fúria mecânica. Encontro faturas de cartão de crédito em nome do Antônio. Gastos em Paris, Roma, Lisboa. Datas que coincidem com as peregrinações religiosas que meus sogros diziam fazer com o grupo da igreja, pagas, segundo eles, com muito sacrifício e economia da aposentadoria. Mentira. Tudo mentira. Enquanto eu contava moedas para comprar carne de segunda, eles jantavam em restaurantes com estrelas Michelin às nossas custas. Lembro-me de uma vez que Dona Odete voltou de viagem e me trouxe um chaveiro de plástico da Torre Eiffel. É uma lembrancinha, Maria. O dinheiro estava curto, sabe como é. Eu agradeci com lágrimas nos olhos, emocionada com a lembrança. Agora vejo o extrato do cartão daquele mesmo mês. Uma compra de R$12 mil numa loja de bolsas de luxo em Paris. Eu não sinto mais tristeza. A tristeza é um sentimento para quem perdeu algo por acidente. O que eu sinto é um ódio frio, cristalino, cirúrgico. Eles riram de mim. Durante décadas, eles se sentaram à minha mesa, comeram da minha comida, aceitaram o meu carinho e por trás riam da pobre Maria, a burra de carga que sustentava o luxo deles sem saber. Levanto-me e vou até a pia. Lavo o rosto com água gelada. Esfrego a pele com força, como se quisesse arrancar a ingenuidade que estava tatuada na minha testa. Olho para o espelho, a mulher que me encara de volta não tem mais o olhar de cachorro pidão. Os olhos estão secos. A boca está numa linha reta dura. Pego o telefone. O primeiro passo não é gritar. O primeiro passo é estancar a sangria. Disco o número do gerente do banco. Minha voz sai firme e irreconhecível até para mim. Alô, Carlos, é Maria Helena. Eu quero cancelar a transferência programada para a conta do Geraldo da Silva. Dona Maria, a voz do gerente soa surpresa. Mas essa transferência é hoje. A senhora sempre disse que era prioridade absoluta que era. Cancele. Eu interrompo a palavra cortando o ar como um machado. E não apenas a de hoje. Cancele qualquer autorização de débito, qualquer vínculo com essa conta. Bloqueie tudo. Mas a senhora tem certeza? Nunca tive tanta certeza na minha vida, Carlos. E tem mais uma coisa. Eu quero os extratos detalhados dos últimos 5 anos da conta conjunta que eu tinha com o Antônio. Tudo. Cada centavo, eu vou passar aí para pegar. Desligo o telefone. O silêncio volta à cozinha, mas agora ele não é opressivo. É o silêncio antes da tempestade. Olho para o envelope com os R$1.500 que eu ia entregar hoje. Pego o envelope e caminho até o fogão. Acendo a boca do gás. Aproximo o papel da chama. Vejo a borda escurecer, a fumaça subir. Não é pelo dinheiro, é pelo que ele representa. É o meu medo virando cinzas. Deixo queimar até quase atingir meus dedos, e então jogo o resto na pia, abrindo a torneira para levar a sujeira embora pelo ralo. Agora o passo mais difícil. Volto para a mesa,
e pego o celular novamente. Olho para os nomes na agenda. Pedro, Beatriz, meus filhos, as vítimas e os algozes. Eles me desprezam, eu sei. Eles acreditam que sou o monstro da história. Mas hoje o monstro vai tirar a máscara. Não vou ligar para pedir carinho. Não vou ligar para perguntar se estão bem. Disco o número da Beatriz. Ela atende no quarto toque com aquela voz impaciente de quem está sendo interrompida. O que foi, mãe? Eu estou no trabalho, não posso ficar ouvindo lamentações hoje. Cala a boca e escuta, Beatriz. O silêncio do outro lado da linha é absoluto. Eu nunca falei assim com ela, nunca. Mãe, você esteja na minha casa, às 8 da noite. Traga o seu irmão. Não me venha com desculpas de trabalho de marido, de filhos ou de cansaço. Se você não vier, ou se o Pedro não vier, vocês vão se arrepender pelo resto das suas vidas. É sobre o seu pai. É sobre a herança e é sobre a mentira que vocês chamam de vida. Mãe, você bebeu. O que está acontecendo? 8 horas, Beatriz. Digo e sinto uma calma assustadora. E rezem para ter coragem de entrar por aquela porta. Porque o que eu tenho para mostrar vai fazer vocês desejarem ser órfãos de verdade. Desligo. Minhas mãos pararam de tremer. Olho para a janela. O céu cinzento de São Paulo começa a escurecer. A tempestade está chegando. E pela primeira vez em 3 anos, eu sou o trovão. A tempestade está apenas começando. Fique até o fim para ver a virada. Aproveite e se inscreva, você já passou por algo parecido em sua casa. O relógio de parede bate 8 vezes. Cada badalada ecoa na sala de estar como um martelo num prego selando o destino desta noite. Estou sentada na cabeceira da mesa de jantar, o lugar que costumava ser do Antônio. Não preparei café. Não assei bolo. A toalha de renda foi retirada, deixando a madeira nua, fria e dura exposta. No centro da mesa, apenas a caixa de metal enferrujada, agora aberta, transbordando com a prova da minha inocência e da culpa de uma família inteira. Ouço o barulho de um carro parando lá fora. Depois outro. Portas batendo com força. Passos pesados no corredor de entrada. Meu coração, que eu achava que já tinha endurecido, dá um salto doloroso. São eles, meus meninos. Os bebês que eu amamentei, que eu ninei, que eu protegi do mundo, mas que não consegui proteger das mentiras dos próprios avós. A porta da frente se abre sem baterem. Pedro entra primeiro. Ele tem os olhos do pai, mas a postura arrogante do avô Geraldo. Ele não tira os sapatos, sujando o tapete que eu esfreguei ontem. Atrás dele vem Beatriz, com aquela expressão de mártir, olhando para o relógio de pulso, como se estar aqui fosse um sacrifício insuportável. Nenhum dos dois diz benção, mãe. Nenhum dos dois pergunta como eu estou. O ar na sala fica imediatamente tóxico, carregado de uma hostilidade que faz minha pele pinicar. Vamos acabar logo com isso, mãe. Pedro diz, jogando as chaves do carro sobre o aparador. O barulho é agressivo. A Amanda está me esperando para jantar. Quanto é que você precisa dessa vez? 500 mil. Ele enfia a mão no bolso, puxando a carteira, com um gesto de desdém que me faz querer vomitar. Ele acha que eu chamei eles para pedir esmola. Ele me vê como um parasita. Guarde o seu dinheiro, Pedro. Minha voz sai baixa, mas vibra com uma autoridade que faz ele parar com a mão no ar. Sente-se. Você também, Beatriz. Eu não vou sentar. Beatriz cruza os braços, a bolsa de marca pendurada no ombro como um escudo. A avó Odete nos contou que você ligou para o banco hoje. Ela disse que você está descontrolada, mãe, que ameaçou parar de pagar a ajuda que o papai deixou estipulada para eles. Como você tem coragem? Eles são velhos, mãe. Eles dependem disso para comer. A hipocrisia é tão densa que eu poderia cortá-la com uma faca. Meus sogros que viajam para a Europa sendo defendidos pelos meus filhos como se fossem indigentes, enquanto eu que vendo bolo na rua sou a vilã. Ajuda. Eu rio, e há um som seco sem humor que assusta os dois. Vocês chamam de ajuda, eu chamo de extorsão. Não fale assim deles, Pedro grita, batendo a mão na mesa. Eles foram os únicos que nos apoiaram quando o pai morreu. Enquanto você estava ocupada demais sofrendo, ou sei lá o que você fazia trancada naquele quarto, eles estavam lá cuidando da gente. Eles nos contaram a verdade, mãe. O silêncio que se segue a essa frase é terrível. Eu olho para o meu filho e vejo um ódio genuíno nos olhos dele. Um ódio que não nasce do nada. Foi plantado, regado, cultivado. Que verdade, Pedro? Pergunto, sentindo um frio na espinha. O que foi que eles contaram para vocês?
Beatriz dá um passo à frente. O rosto dela está vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ela não aguenta mais segurar. Eles contaram por que o papai morreu, mãe. Ela cospe as palavras. Eles contaram que o papai teve um infarto porque não aguentava mais a pressão. Porque ele trabalhava dobrado para pagar as suas dívidas de jogo. Dívidas de jogo. O mundo para. Eu nunca joguei nem no bicho. E não foi só isso. Pedro continua a voz pingando veneno. Eles nos contaram sobre o homem, o amigo que você sustentava, o motivo pelo qual o dinheiro nunca sobrava em casa. O papai sabia, mãe. A avó Odete disse que ele chorava no ombro dela dizendo que não tinha coragem de te deixar por pena, mas que você estava sugando a vida dele para dar boa vida a um amante. Eu sinto como se tivesse levado um tiro no peito. A dor é física, aguda. Eles não apenas me roubaram, eles assassinaram o meu caráter. Eles pegaram a minha devoção, a minha fidelidade absoluta ao Antônio e a transformaram em lixo. Eles inventaram um amante para justificar o desvio de dinheiro que eles mesmos faziam. É monstruoso. É o crime perfeito, a vítima é culpada. E os algozes são os santos salvadores. Olho para os meus filhos. Vejo agora por que eles se afastaram. Eles não viam uma mãe. Eles viam uma traidora. Uma mulher que matou o pai deles de desgosto. E o pior de tudo é que eles acreditaram. Eles acreditaram na versão dos avós ricos e generosos e condenaram a mãe pobre e egoísta, sem nunca me fazer uma única pergunta. Vocês acreditaram nisso? Minha voz é um sussurro quebrado. Vocês olharam para mim, a mulher que costurava as roupas de vocês, que nunca tirou férias, que cuidou do seu pai até o último suspiro, e acreditaram que eu tinha um amante e jogava dinheiro fora. As contas não mentem, mãe. Beatriz grita chorando agora. O vô Geraldo nos mostrou. O dinheiro sumia da conta do pai. Milhares de reais. Para onde ia, se não para os seus vícios? Porque aqui em casa, a gente nunca via a cor desse dinheiro. É o momento da virada. A dor se transforma alquimicamente em poder. Eles querem falar de contas. Eles querem falar de para onde o dinheiro ia. Estendo a mão e pego a caixa de metal. Viro-a de cabeça para baixo sobre a mesa. Os papéis caem numa cascata desordenada. Extratos, recibos, cartas. O diário preto do Antônio desliza até parar na frente do Pedro. Vocês querem a verdade. Eu digo levantando-me. Minha sombra se projeta sobre eles na luz fraca da sala. Então leiam, não o que a avó Odete disse. Leiam o que o pai de vocês escreveu. Leiam para onde o dinheiro ia. Pedro olha para o diário. Ele reconhece a letra. Eu vejo o reconhecimento nos olhos dele. A mão dele treme ao alcançar o caderno. O que é isso? Ele pergunta. É a voz do seu pai Pedro. A voz que eles tentaram calar. Abram. Leiam a data de 15 de maio de 2 anos atrás. O dia em que você ganhou aquele relógio de prata dos seus avós. Veja quem pagou por ele. Veja de qual conta saiu o dinheiro. Beatriz pega um dos extratos bancários. Ela lê. Franze a testa. Lê de novo. O papel começa a tremer na mão dela. Transferência para Geraldo da Silva. Ela lê em voz alta confusa. 5.000 reais. 10.000 reais. 20.000. Mãe, isso é todo mês. Continue lendo, Beatriz. Eu ordeno. Leia o diário. Leia a parte em que o seu pai diz que preferia morrer a ver vocês descobrirem quem os avós realmente são. O silêncio na sala agora é o silêncio de um túmulo sendo aberto. Pedro abre o diário. Ele lê a primeira página. A cor desaparece do rosto dele. Ele se senta como se as pernas tivessem falhado. Eu não preciso gritar mais. Os papéis estão gritando por mim. Cada extrato é um grito do Antônio. Cada recibo é uma prova do crime. Eu vejo o momento exato em que a mentira de 3 anos começa a desmoronar na cabeça dos meus filhos. Vejo o momento em que a dúvida se transforma em horror. Mas eu não sinto pena. Não ainda. Eles me julgaram. Eles me condenaram. Agora eles vão ter que sangrar a verdade junto comigo. O pai. O pai diz aqui que a avó Odete ameaçou. Pedro gagueja, incapaz de terminar a frase. Ele levanta os olhos para mim e pela primeira vez, em anos, eu vejo o meu filho, não o estranho que me despreza. Eu vejo um menino assustado. Mãe, ele diz que ela ameaçou inventar mentiras sobre você se ele não pagasse as viagens dela. Ela cumpriu a ameaça, Pedro. Eu digo fria. Ela inventou.
E vocês acreditaram. Deixe seu abraço virtual para Maria Helena nos comentários. Diga de onde você é. Sua mensagem pode ser o conforto que alguém precisa hoje. O choro da Beatriz não é um choro bonito. É um uivo. É o som de um animal que percebe que estava mordendo a mão que o alimentava enquanto lambia a bota de quem o chutava. Ela desliza da cadeira para o chão abraçada ao diário do pai, sujando o vestido de marca na poeira que eu não tive forças para limpar ontem. Meu Deus, mãe, o que nós fizemos? Ela soluça a maquiagem cara escorrendo pelo rosto, transformando-a numa máscara de horror. Eu olho para ela. Olho para o Pedro que está pálido, com os olhos fixos num extrato bancário de 5 anos atrás, como se tentasse fazer os números mudarem com a força do pensamento. O carro, ele sussurra a voz rouca. O carro que eles me deram quando eu passei no vestibular. O vô Geraldo disse que tinha economizado por meses. Disse que era o orgulho da vida dele. Pedro levanta os olhos para mim e vejo o enjoo físico nele. Foi o pai. Foi o pai quem pagou. E você? Você estava usando aquele casaco remendado no dia da festa. Eu não sinto vontade de abraçá-los. Não sinto vontade de dizer que está tudo bem porque não está. Durante 3 anos eu fui a vilã na história deles. Durante 3 anos eles me deixaram sozinha nos natais, preferindo a ceia farta na casa dos avós paga com o meu dinheiro enquanto eu comia sobras aqui. Essa ferida não cicatriza com um pedido de desculpas. Levantem-se. Minha voz é fria. Não é a voz da mãe que pedia atenção. É a voz da mulher que sobreviveu. Não quero choro. Não quero arrependimento agora. O arrependimento não devolve o dinheiro. O arrependimento não traz o pai de vocês de volta que morreu de infarto por trabalhar dobrado para sustentar a chantagem desses parasitas. Pedro se levanta cambaleando. Ele vai até a parede da sala e desfere um soco. O som é seco, violento. O reboco da parede velha cede um pouco, mas a mão dele sangra. Ele não parece sentir. A dor física é um alívio comparada à dor moral que está sentindo agora. Eu vou matá-lo. Ele rosna os olhos injetados de sangue. Eu vou lá agora e vou quebrar a cara daquele velho mentiroso. Você não vai fazer nada estúpido, Pedro. Eu grito e o comando na minha voz o faz parar. A violência é a arma dos fracos e nós não somos fracos. Eles nos roubaram por anos usando a inteligência e a manipulação. Nós vamos usar a mesma moeda. Mas antes preciso que vocês ouçam mais uma coisa. Caminho até a janela e faço um sinal. Dona Lourdes, que estava vigiando da varanda dela, entende o recado. Ela entra pela porta da cozinha segundos depois, secando as mãos no avental, com o olhar preocupado mas firme. Ela viu os carros dos meus filhos. Ela sabe que a hora da verdade chegou. Dona Lourdes. Beatriz murmura, tentando se recompor, envergonhada por ser vista naquele estado. Meninos. Lourdes diz com aquela franqueza de quem trocou as fraldas deles. Eu hesitei muito em me meter. Achei que era briga de família. Mas ontem foi demais. O que a senhora ouviu, Dona Lourdes? Pedro pergunta, segurando a mão ferida. Seus avós. Lourdes olha para mim pedindo permissão silenciosa. Eu assinto. Eles vieram aqui cobrar sua mãe. Quando viram que ela não estava, eles riram. O seu Geraldo disse: a vaca leiteira deve estar escondida. Vaca leiteira. A expressão paira no ar vulgar, ofensiva, brutal. Beatriz leva a mão à boca, sufocando um grito. Eles disseram mais. Lourdes continua implacável. A dona Odete disse: vamos tirar até a última gota antes que ela morra de desgosto. E depois vendemos a casa e dizemos para os netos que foi para pagar as dívidas que ela deixou. Eles riram, Pedro. Eles riram de como é fácil manipular vocês. Disseram que bastava um presente caro e alguns elogios falsos para que vocês ficassem contra a própria mãe. O silêncio que se segue é o de uma bomba que acabou de detonar, sugando todo o oxigênio da sala. A vergonha nos rostos dos meus filhos é palpável. Eles percebem agora que não foram apenas vítimas, foram cúmplices. Foram as armas usadas contra mim. Cada vez que eles me olharam torto, cada vez que ignoraram minhas ligações, eles estavam apertando o gatilho da arma que Geraldo e Odete apontavam para a minha cabeça. Acabou. Eu digo. A Maria Helena, que aceitava tudo, morreu naquela garagem hoje de manhã. Vou até o quarto e pego a minha bolsa. Dentro dela não há mais dinheiro para chantagem. Há a minha dignidade. Volto para a sala. Meus filhos e minha vizinha me olham esperando. O que vamos fazer, mãe?
Beatriz pergunta à voz pequena submissa. Nós vamos jantar na casa dos seus avós. Respondo ajeitando o cabelo no espelho do corredor. Vejo uma mulher de 60 anos com olheiras profundas, mas com o queixo erguido. Hoje é dia de pagamento, não é? Eles estão esperando o dinheiro. Pois bem, nós vamos entregar, mas não o que eles esperam. Mãe. Pedro tenta argumentar, talvez com medo do confronto. E se eles negarem? E se eles? Eles não vão negar. Eu o corto. Porque desta vez eu não estou sozinha. Desta vez eu tenho as provas. E tenho as testemunhas que eles mais temiam que soubessem a verdade vocês. Caminho até a porta e a abro. A noite lá fora está fria, mas eu não sinto frio. Sinto o calor da batalha. Vamos no meu carro. Pedro diz pegando as chaves do chão. Não. Eu digo. Vamos no meu. Aquele carro velho que eles desprezam. Aquele que eu uso para vender bolo. Quero que eles vejam que eu não preciso do luxo deles para ser forte. Entramos no meu carro. O cheiro de açúcar e canela ainda está impregnado no estofado, o cheiro do meu trabalho, do meu sacrifício. Pedro senta no banco do passageiro. Beatriz vai atrás. Dona Lourdes fica no portão fazendo o sinal da cruz enquanto saímos. Dirijo pelas ruas de São Paulo. O trânsito é um rio de luzes vermelhas, mas eu não vejo nada. Só vejo o destino. A casa grande no bairro nobre comprada com o dinheiro do meu marido. A casa onde entrei tantas vezes de cabeça baixa pedindo desculpas por existir. Hoje eu vou entrar lá pela última vez. E quando eu sair, nada mais será o mesmo. A estrutura podre daquela família vai ruir e eu serei a marreta que vai derrubar a primeira parede. O despertar de uma mulher é imparável. Se você concorda, deixe seu joinha. Você teria a mesma coragem que Maria Helena está tendo agora. O portão de ferro trabalhado da casa dos meus sogros se abre lentamente com um zumbido elétrico que soa como um aviso. Entro com o meu carro velho, o escapamento soltando uma fumaça cinza que mancha a perfeição daquele jardim impecável. Estaciono ao lado do Mercedes novo do seu Geraldo. O contraste é um insulto visual à minha miséria estacionada ao lado do luxo que eu financiei com o meu sangue. Desligo o motor. O silêncio dentro do carro é pesado. Olho para trás. Beatriz está pálida, roendo a unha, um hábito de infância que voltou com força total. Pedro tem o maxilar travado, os olhos fixos na porta da frente da casa, como um soldado prestes a invadir uma trincheira inimiga. Estão prontos? Pergunto. Minha voz não treme. A tremedeira ficou para trás junto com a Maria Helena submissa. Vamos acabar com isso. Pedro responde abrindo a porta do carro com violência. Caminhamos até a entrada. Antes que eu possa tocar a campainha, a porta se abre. Dona Odete está lá envolta num robe de seda azul que brilha sob a luz do lustre de cristal do hall. Ela sorri, mas o sorriso não chega aos olhos. É um esgar de desprezo. Atrasada como sempre, Maria Helena. Ela diz a voz melosa e venenosa. E ainda teve a coragem de trazer essa lata velha para pingar óleo na minha calçada portuguesa. Ela faz uma pausa dramática ao ver os netos atrás de mim. O sorriso muda, torna-se teatralmente doce. Ah, Pedro, Beatriz, que surpresa maravilhosa. A mãe de vocês finalmente decidiu trazê-los para visitar os avós abandonados. Entrem, queridos. Entrem, a empregada fez um assado de vitela que está divino. Entramos. O cheiro de comida rica me enjoa. A casa é um mausoléu de ostentação. Tapetes persas, vasos chineses, quadros com molduras douradas. Tudo comprado com o dinheiro que o Antônio suava para ganhar enquanto eu remendava roupas. Seu Geraldo está na sala de jantar sentado à cabeceira servindo-se de vinho numa taça de cristal. Ele nem se levanta. Apenas estende a mão na minha direção sem me olhar nos olhos num gesto automático e humilhante. O envelope Maria. Ele ordena. Espero que tenha trazido tudo. Não estou com paciência para suas desculpas de pobre hoje. Pedro dá um passo à frente, os punhos cerrados ao lado do corpo, mas eu coloco a mão no peito dele segurando-o. Esse momento é meu. Caminho até a mesa. Ignoro a mão estendida do meu sogro. Coloco a minha bolsa sobre a toalha de linho engomada. Abro o fecho devagar. O som do zíper rasgando o silêncio tenso da sala é a única coisa que se ouve. Eu trouxe Geraldo. Digo olhando fixamente para ele. Eu trouxe exatamente o que vocês merecem. Em vez do envelope com dinheiro, puxo o diário preto do Antônio. Ele está velho, com a capa descolando, cheirando a mofo e a tristeza. Jogo-o sobre o prato de comida do meu sogro, o caderno bate com um baque surdo derrubando a taça de vinho.
O líquido vermelho se espalha pela toalha branca como uma mancha de sangue que não para de crescer. Mas o que é isso? Ficou louca a mulher. Geraldo grita, levantando-se e tentando limpar a camisa manchada. Louca, Dona Odete avança o rosto contorcido de raiva. Você vem na minha casa, suja a minha toalha francesa e traz lixo para a minha mesa. Onde está o dinheiro, Maria Helena? Onde está a pensão que você deve pela incompetência do seu marido? A incompetência dele foi amar vocês. O grito sai da garganta da Beatriz agudo e doloroso. Ela sai de trás de mim tremendo da cabeça aos pés. A única incompetência do meu pai foi não ter mandado vocês para o inferno 30 anos atrás. Odete recua chocada. Ela olha para a neta, depois para mim e tenta recuperar a máscara de avó bondosa. Beatriz querida, o que a sua mãe te contou? Ela está envenenando vocês, não é? Ela sempre teve inveja de nós. Ela está inventando histórias porque não quer pagar o que deve. Ninguém me contou nada, vovó. Pedro diz a palavra vovó com um nojo visceral. Ele pega um maço de papéis que eu tinha deixado preparado e joga para o alto. Os extratos bancários flutuam pela sala como confetes de uma festa macabra. O pai contou. O pai escreveu. Geraldo pega uma folha do chão. Ele lê. Os olhos dele se estreitam. Ele não demonstra remorso. Ele demonstra raiva por ter sido descoberto. Isso são papéis velhos. Ele rosna, amassando o extrato. Seu pai era um homem confuso. Ele misturava as coisas. Ele nos dava dinheiro porque queria, porque era um bom filho, ao contrário de vocês que estão aqui gritando com dois idosos indefesos. Eu rio, e é uma risada que assusta até a mim mesma. Vocês viajaram para Paris com o dinheiro da minha cirurgia de varizes. Vocês trocaram de carro com o dinheiro da faculdade da Beatriz. Vocês chamavam o próprio filho de fracassado enquanto limpavam a conta bancária dele. Ele era um fracassado. Odete grita, perdendo o controle, a máscara caindo completamente. O Antônio era um frouxo. Se não fôssemos nós guiando a vida dele, ele teria morrido na sarjeta com você. Nós merecíamos aquele dinheiro. Nós criamos ele. Nós demos a vida por ele. Era obrigação dele nos sustentar no luxo que merecemos. A confissão paira no ar brutal e nua. Eles não negam mais. Eles justificam. Eles realmente acreditam que tinham o direito de sugar a vida do próprio filho até a morte. Pedro avança na direção do avô. Geraldo, pela primeira vez, demonstra medo. Ele recua até bater na cristaleira, fazendo os copos tilintarem. O meu carro. Pedro diz, a voz embargada, as lágrimas escorrendo livremente agora. Aquele carro que vocês disseram que compraram com as economias da aposentadoria. O pai pagou, e vocês fizeram ele prometer que não contaria para que eu amasse vocês e achasse que ele não ligava para mim. Vocês roubaram o meu pai de mim, enquanto ele ainda estava vivo. Ele concordou. Geraldo grita defensivo. Ele queria que a gente ficasse bem na foto. Ele concordou porque vocês o chantageavam. Eu grito, batendo a mão na mesa, fazendo a louça tremer. Vocês ameaçaram destruir a minha reputação. Inventaram amantes. Inventaram sujeira onde só havia amor. Vocês mataram o Antônio de desgosto dia após dia, cobrança após cobrança. Odete olha para mim com um ódio frio, os olhos apertados. Ela percebe que perdeu o controle sobre os netos. Ela percebe que a fonte secou. E então ela faz o que as cobras fazem quando estão encurraladas, ela tenta dar o último bote. Muito bem, Maria Helena. Ela diz, ajeitando o robe de seda com uma dignidade forçada. Você descobriu. Parabéns. E agora? O que você vai fazer? Nós somos velhos. O dinheiro já foi gasto. Não temos nada no nosso nome. A casa está em nome de uma holding. O carro é alugado. Você não vai conseguir tirar um centavo de nós. E se tentar nos processar, vai demorar anos. Nós vamos morrer antes que você veja a cor desse dinheiro. Você perdeu, Maria. Você sempre perdeu. Ela sorri. Um sorriso triunfante maligno. Ela acha que venceu porque o dinheiro acabou. Ela acha que a impunidade é o troféu dela. Mas ela não sabe o que eu encontrei na última página do diário do Antônio. Ela não sabe que o meu marido, na sua fraqueza, deixou uma armadilha armada, esperando apenas que alguém tivesse a coragem de puxar o gatilho. Eu olho para ela e retribuo o sorriso. O meu sorriso é calmo. É o sorriso de quem tem o as de espadas na manga. Você acha que é sobre o dinheiro que gastaram, Odete? Pergunto, baixando o tom de voz para um sussurro perigoso. Não.
Eu não quero o dinheiro de volta. Eu quero o que vocês esconderam no cofre atrás desse quadro horrível na parede. O rosto de Geraldo fica cinza. O sorriso de Odete desaparece. Eles olham para o quadro de natureza morta na parede da sala de jantar. Como? Como você sabe, Geraldo gagueja? O Antônio sabia. Eu digo caminhando em direção ao quadro, e ele me deixou a combinação. A máscara está começando a cair. Clique no like se você quer ver a justiça ser feita. Quem você acha que é o verdadeiro vilão dessa história? Caminho em direção ao quadro na parede, com a determinação de quem caminha para o altar ou para o cadafalso. Geraldo tenta se levantar da cadeira, o rosto vermelho de pânico, as veias do pescoço saltadas como cordas prestes a arrebentar. Não toque a isso, a miserável, ele grita tentando avançar sobre mim. Mas Pedro, meu filho, o menino, que eles tentaram transformar em inimigo, se coloca no caminho. Ele não precisa empurrar o avô. Apenas a presença dele alto, forte e com o olhar carregado de uma decepção que dói mais que ódio, faz Geraldo recuar e cair sentado novamente derrotado. Minhas mãos alcançam a moldura dourada e pesada da natureza morta. É uma pintura de frutas que parecem estar apodrecendo, uma metáfora perfeita para esta casa. Retiro o quadro e o coloco no chão. E lá está ele. O cofre de aço escovado embutido na parede frio e impenetrável. Um segredo guardado por anos, financiado com o dinheiro que faltou na mesa da minha casa. Dona Odete solta um gemido agudo levando as mãos à boca. Ela sabe o que está lá dentro. Ela sabe que o Antônio sabia. E o medo nos olhos dela é a minha primeira vitória real da noite. Giro o segredo. Esquerda, direita, esquerda. A combinação é simples, a data do meu casamento com o Antônio. A data que eles sempre desprezaram, que diziam ser o dia do erro, foi a senha que o meu marido escolheu para proteger a única verdade que eles não podiam manipular. O clique do mecanismo abrindo soa no silêncio da sala como o engatilhar de uma arma. A porta pesada cede. O interior do cofre não está cheio de joias ou barras de ouro como nos filmes. Está cheio de envelopes pardos e maços de dinheiro em moeda estrangeira. Euros. Muitos euros. Mas o que me chama a atenção não é o dinheiro. São 2 passaportes azuis novos brilhando sob a luz do lustre. Pego-os e abro. Geraldo da Silva e Odete da Silva. Cidadania portuguesa recém-adquirida. Ao lado dos passaportes, há passagens aéreas. Só de ida. Para Lisboa. Data a próxima terça-feira. O ar foge dos meus pulmões, mas volta como uma labareda. Eu me viro lentamente para encarar os 2 velhos encolhidos na mesa de jantar. Beatriz está ao meu lado, olhando para o conteúdo do cofre com a boca entreaberta, incapaz de processar o tamanho da traição. Vocês iam fugir. Não é uma pergunta. É uma constatação que cai sobre a mesa como uma sentença de morte. Vocês sugaram tudo o que o Antônio tinha. Mataram ele de preocupação. E agora que a fonte secou, vocês iam vender a casa, pegar o resto do dinheiro e desaparecer na Europa, deixando-me aqui com as dívidas e a culpa. Nós merecemos descanso. Odete grita, e a voz dela é histérica, aguda, ferindo os ouvidos. Nós criamos aquele ingrato. Nós merecemos viver nossos últimos anos com dignidade longe dessa miséria, que é o Brasil longe de você. O Antônio nos devia isso. O Antônio não devia nada a vocês. Pedro explode batendo a mão na parede. Ele deu a vida por vocês, e vocês iam nos abandonar. Iam fugir sem nem dizer adeus. Vocês iam deixar a minha mãe na sarjeta, enquanto bebiam vinho em Portugal. Geraldo, que até então parecia ter encolhido na cadeira, tenta recuperar um pingo de autoridade. Ele endireita as costas, ajeita o colarinho da camisa manchada de vinho e me olha com aquele desprezo antigo, aquele que me fez baixar a cabeça por 30 anos. Você não entende de negócios, Maria Helena. Isso é proteção de patrimônio. E esse dinheiro é nosso. Você não tem direito de tocar nele. Saia da minha casa agora, ou eu chamo a polícia por invasão e roubo. Eu rio. É uma risada que vem do fundo do estômago, uma risada de quem acabou de descobrir que o bicho-papão é apenas um velho assustado debaixo do lençol. Chame a polícia, Geraldo. Digo pegando um outro envelope de dentro do cofre. Por favor, chame, porque eu tenho certeza de que o delegado vai adorar ver isso aqui. Levanto o documento que estava escondido sob os maços de euros. Não é dinheiro,
É uma escritura de confissão de dívida e sonegação fiscal assinada pelo próprio Geraldo detalhando contas no exterior não declaradas. O Antônio guardou isso. Ele sabia. Ele sabia que os pais eram criminosos fiscais e guardou a prova talvez como uma última garantia, um último seguro de vida que ele nunca teve coragem de usar. Isso aqui é crime federal, Geraldo. Minha voz é calma cirúrgica. Evasão de divisas. Fraude. Se eu entregar isso para a Receita Federal, vocês não vão para Lisboa. Vocês vão para a cadeia. E na idade de vocês, a cadeia é um caixão. A cor drena completamente do rosto do meu sogro. Ele abre a boca, mas nenhum som sai. Ele olha para Odete buscando apoio, mas ela está paralisada olhando para os passaportes na minha mão, como se fossem a sua vida escorrendo pelos dedos. Beatriz se aproxima, pega o documento da minha mão e lê. Ela levanta os olhos para os avós e eu vejo o último vestígio de amor infantil morrer dentro dela. Vocês são monstros, ela sussurra. Vocês não amavam o papai. Vocês não nos amavam. Nós éramos apenas ferramentas. Odete tenta segurar a mão da neta. Bia, querida, não é assim. Nós fizemos isso pelo futuro da família. Não me toca, Beatriz recua com nojo. Não ouse me tocar. Eu coloco os documentos de volta no cofre, mas não fecho a porta. Fico diante deles segurando o poder que eles sempre usaram contra mim. Agora a escolha é minha. Eu posso destruí-los. Posso chamar a polícia. Posso vê-los serem arrastados daqui algemados, humilhados na frente de toda a vizinhança chique que eles tanto prezam. Seria justo. Seria a vingança perfeita por cada lágrima que derramei no meu travesseiro. Mas olho para os meus filhos. Vejo a dor nos rostos deles. A vergonha. Se eu fizer isso, a mancha dessa sujeira vai respingar neles. Eles serão os netos dos criminosos. E eu não quero mais sujeira na minha vida. Eu quero limpeza. Eu quero ar fresco. Eu tenho uma proposta. Digo e a sala fica em silêncio absoluto. Vocês querem ir para Portugal, vão. Geraldo e Odete levantam a cabeça esperançosos e incrédulos. Mas vocês vão agora. Continuo implacável, com a roupa do corpo. Os euros ficam. A casa fica. Os carros ficam. Tudo o que foi comprado com o dinheiro do meu marido fica aqui como ressarcimento pelos anos de roubo. Vocês pegam os passaportes e somem. Se eu vir a cara de vocês ou se ouvir a voz de vocês de novo, eu entrego esse dossiê para a polícia. Mas, como vamos viver? Odete Gani. Sem dinheiro. Vocês são espertos. Respondo fechando a bolsa. Vocês sempre disseram que eu é que era a incompetente. Tenho certeza de que vão dar um jeito. Mas aqui nesta cidade, nesta vida, vocês morreram. Eles se entreolham. Eles sabem que perderam. Sabem que a vida de luxo acabou. Mas a liberdade ainda está na mesa. E para cobardes como eles, a fuga é sempre a melhor opção. Nós aceitamos. Geraldo sussurra derrotado. Ótimo, eu digo. Pedro, chame um táxi para o aeroporto. Seus avós têm um voo para pegar. E Beatriz, comece a empacotar as coisas de valor. A partir de hoje, a herança do seu pai volta para quem é de direito. Enquanto eles saem arrastando os pés pequenos e curvados sob o peso da derrota, eu não sinto alegria. Sinto apenas um imenso vazio sendo preenchido por uma brisa nova. A casa, antes um mausoléu de mentiras, agora parece apenas uma casa. E eu finalmente sou apenas eu. Estamos no ponto sem retorno. Fique até o fim para a grande revelação. Você acha que Maria Helena foi longe demais ou foi pouco? O som do zíper da mala sendo fechada no andar de cima é o único ruído que quebra o silêncio sepulcral da sala de jantar. Geraldo e Odete desceram as escadas 10 minutos depois, carregando apenas 2 malas de mão. Eles parecem menores. A arrogância que preenchia o ambiente que fazia com que eles parecessem gigantes intocáveis evaporou, deixando para trás 2 idosos assustados e mesquinhos. Mas a maldade, a maldade ainda está lá agarrada a eles como uma segunda pele. Dona Odete tenta passar pela porta da sala, com a bolsa de mão apertada contra o peito, os nós dos dedos brancos de tanta força. Pedro, que estava encostado no batente, bloqueia a passagem com o corpo. Abra a bolsa, vó. Ele diz a voz seca, sem emoção. Como você ousa? Ela sibila, tentando recuperar a pose de matriarca ofendida. Eu sou sua avó. Você vai me revistar como se eu fosse uma empregada ladra. Você é uma ladra, Odete. Eu corrijo do outro lado da sala.
E o Pedro só está garantindo que você não leve mais nada que foi pago com o suor do pai dele. Abra a bolsa. Com as mãos trêmulas de raiva, ela abre o fecho. Pedro enfia a mão lá dentro e puxa um porta-joias de veludo azul. Ele o abre. Um colar de diamantes brilha à luz do lustre. Eu reconheço aquela joia. Foi comprada no mês em que eu tive que vender a minha aliança de casamento para pagar a conta de luz. Isso fica. Pedro diz, jogando o colar sobre a mesa junto com os extratos bancários que provam o crime. Isso não foi comprado com a sua aposentadoria. Foi comprado com a vida do meu pai. Odete solta um grito sufocado, um som de animal ferido, e tenta avançar sobre o neto para recuperar a joia, mas Geraldo a segura pelo braço. Ele sabe que o jogo acabou. Ele sabe que qualquer movimento em falso, agora, significa polícia. Ele a puxa para trás, sussurrando algo no ouvido dela, e ela murcha derrotada, mas com os olhos fuzilando ódio na minha direção. O táxi buzina lá fora. É o som do fim. Caminhamos todos até o portão. A noite está fria, mas o ar parece mais limpo agora que a casa está sendo purgada. O motorista do táxi coloca as malas no porta-malas alheio ao drama shakespeariano que se desenrola na calçada de pedra portuguesa. Antes de entrar no carro, Odete se vira para mim uma última vez. Ela não pede perdão. Ela não chora. Ela sorri. Um sorriso torto amargo de quem quer deixar a última gota de veneno antes de partir. Você acha que venceu Maria Helena? Ela cospe as palavras. Você pode ficar com a casa, com o dinheiro, com as joias, mas você nunca teve o homem. O Antônio nunca te amou de verdade. Ele tinha pena de você. Ele nos dizia isso. Dizia que estava casado com uma mulher sem graça, sem ambição, só porque tinha dó de te deixar sozinha. Você foi um fardo a vida inteira, minha filha. Nós só estávamos cobrando pelo favor que ele te fez ao te aguentar. Aquelas palavras são projetadas para matar. São a última facada no coração da viúva. Por um segundo sinto o chão vacilar. Será verdade? Será que os 35 anos foram uma mentira? Mas então Beatriz dá um passo à frente. Minha filha, que sempre foi a mais frágil, a mais manipulável, agora se ergue como uma leoa. Ela se coloca entre mim e a avó, o rosto banhado em lágrimas, mas a voz firme como aço. A única pessoa de quem ele tinha pena era de vocês. Beatriz diz olhando nos olhos da avó. Ele tinha pena porque vocês são vazios. Vocês precisavam roubar o filho para se sentirem ricos. A minha mãe era o refúgio dele. Eu li o diário vovó. Eu li cada página. Ele escreveu que a Maria Helena era a única coisa pura num mundo de gente podre. Ele amava a minha mãe. Ele tinha nojo de vocês. O sorriso de Odete desaparece. A verdade dita pela neta que ela tentou envenenar contra mim a atinge mais forte do que qualquer tapa. Ela entra no táxi batendo a porta com violência. Geraldo entra pelo outro lado sem olhar para trás. O carro arranca, levando embora os parasitas que sugaram a nossa felicidade por décadas. Ficamos nós três parados na calçada. O silêncio que se segue não é pesado. É o silêncio de uma cidade depois de um bombardeio. A destruição, sim, mas o ataque cessou. Pedro se vira para casa. A mansão imponente com suas luzes acesas agora parece apenas um amontoado de tijolos e mentiras. O que a gente faz agora, mãe? Ele pergunta à voz cansada, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. O que a gente faz com tudo isso? Nós trancamos. Eu digo. Trocamos as fechaduras amanhã cedo. Vendemos tudo o que não quisermos. Pagamos as dívidas reais se houver alguma. E o resto? O resto é de vocês. É a herança que o pai de vocês deixou, que foi sequestrada e agora foi resgatada. Eu não quero nada disso. Beatriz diz abraçando os próprios braços como se sentisse frio. Essa casa cheira a eles. Cheira a mentira. Eu não quero nenhum centavo que venha daqui. Nós vamos vender. Eu decido. E vamos usar o dinheiro para limpar o nome da nossa família. Vamos garantir que vocês nunca precisem passar pelo que eu passei. Entramos na casa uma última vez para pegar a caixa de documentos e o colar que Pedro resgatou. Olho ao redor da sala luxuosa. Vejo os quadros caros, os móveis de design, os cristais. Coisas. Apenas coisas. Coisas compradas com a minha fome, com a minha humilhação. Elas não têm valor nenhum para mim. Meu olhar cai sobre uma foto em cima da lareira. É uma foto do Antônio sorrindo jovem. A única foto dele naquela casa. Pego o porta-retrato. Vamos embora. Digo aos meus filhos. Não há mais nada aqui para nós. Saímos e eu tranco a porta pesada de madeira maciça. O clique da chave
É o som mais libertador que já ouvi. Voltamos para o meu carro velho. Pedro insiste em dirigir. Beatriz vai no banco da frente com ele. Eu vou atrás sozinha, abraçada ao diário do Antônio e ao porta-retrato. Encosto a cabeça no vidro e observo as ruas passando. Não sinto euforia. Sinto uma exaustão profunda que vai até a alma. Mas pela primeira vez em 3 anos, não sinto o peso da dívida nas minhas costas. Não sinto o medo do telefone tocar. Quando chegamos à minha casa simples na Muca, Dona Lourdes ainda está no portão enrolada num xale esperando. Quando me vê descer do carro, ela corre para me abraçar. Você conseguiu, Maria? Ela pergunta ansiosa. Eles foram embora, Lourdes. Eu respondo, e sinto as lágrimas voltarem. Mas agora são lágrimas de alívio. Eles foram embora para sempre. Pedro e Beatriz descem do carro. Eles olham para a minha casa pequena com o reboco descascando e o jardim simples e parecem ver Pon-la pela primeira vez. Não como o lugar da mãe pobre e fracassada, mas como o único lugar onde a verdade sempre morou. Mãe, Pedro diz a voz embargada, a gente pode jantar aqui. Tem aquele resto de bolo que você disse que fez. Eu sorrio. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Tem bolo, meu filho. E tem café fresco. Entramos os 4 na minha cozinha. A mesma cozinha onde chorei de manhã. Mas agora ela não parece uma prisão. Parece um santuário. Enquanto coloco a água para ferver, olho para os meus filhos sentados à mesa conversando baixo com Dona Lourdes e percebo que a guerra acabou. O preço foi alto. As cicatrizes são profundas. Mas nós sobrevivemos. O coração dói, mas a justiça chama. Fique comigo. Comente. Eu vou até o fim, se você está esperando a verdade comigo. O sol de domingo entra pela janela da cozinha, iluminando a poeira que dança no ar como pequenas partículas de ouro. Pela primeira vez em 3 anos, não sinto aquele peso esmagador no peito ao acordar. A casa está silenciosa, mas não é o silêncio da solidão ou do abandono. É o silêncio da paz. É o som de uma guerra que finalmente terminou e de um campo de batalha onde as flores começam timidamente a brotar novamente. Estou preparando o almoço. O cheiro do assado se mistura com o aroma do café fresco, criando aquela fragrância de casa de mãe que eu achei que nunca mais sentiria sem um nó na garganta. Ouço a chave girar na porta da frente. Não preciso olhar para saber quem é. Pedro e Beatriz. Eles vêm todo domingo agora. Não porque são obrigados, não porque querem dinheiro, e certamente não porque os avós mandaram. Eles vêm porque estão tentando desajeitadamente reconstruir a ponte que ajudaram a incendiar. Pedro entra na cozinha carregando um vaso de orquídeas brancas. Ele evita olhar para a mesa onde semanas atrás a verdade explodiu. Ele ainda carrega a vergonha nos ombros curvado, como se o peso da própria consciência fosse físico. Beatriz vem logo atrás segurando uma travessa de sobremesa. Ela me beija no rosto, um beijo estalado um pouco hesitante. Mãe, eu trouxe aquele pavê que você gosta, ela diz a voz mansa. Eu olho para ela e vejo as olheiras. Sei que ela tem chorado. Sei que a imagem do pai perfeito e dos avós santos foi destruída e que ela está de luto por uma infância que descobriu ser uma farsa financiada com o meu sacrifício. Mas eu não sinto pena. A pena é um sentimento que diminui quem a recebe. Eu sinto esperança. Porque a dor ensina o que o conforto esconde. Sentamos à mesa. O lugar do Antônio continua vazio, mas não há mais aquele fantasma de culpa pairando sobre a cadeira. Pedro serve o vinho. As mãos dele não tremem mais de raiva, mas de zelo. Mãe, ele começa limpando a garganta. O advogado ligou. A venda da casa deles foi concluída. A casa dos meus sogros, a mansão dos segredos. Eles venderam tudo às pressas por um valor abaixo do mercado, desesperados, para fugir do país, antes que a Receita Federal batesse a porta com o dossiê que o Antônio guardou. Sei que estão em Portugal agora. Ouvi dizer, através de conhecidos distantes, que vivem num apartamento pequeno no subúrbio de Lisboa, sozinhos amargos, culpando o mundo pela ingratidão da nora. Eles têm o dinheiro da venda sim, mas perderam a plateia. E para narcisistas como Geraldo e Odete, viver sem aplausos e sem alguém para pisar é uma morte lenta e dolorosa. Que façam bom proveito, respondo cortando a carne com calma. O dinheiro acaba, a consciência fica, e a solidão deles será o único espelho onde vão se olhar pelo resto da vida. Beatriz pousa o garfo. Os olhos dela se enchem de lágrimas, mas ela não as deixa cair. Mãe,
Como você conseguiu? Como você aguentou? A gente te tratando daquele jeito? Como você não nos odeia? A pergunta paira no ar crua e honesta. É a pergunta que define o futuro da nossa relação. Eu olho para os meus filhos. Vejo as falhas deles, a fraqueza, a facilidade com que foram manipulados. Mas vejo também o arrependimento genuíno. E lembro-me do Antônio. Lembro-me da carta dele, da confissão de covardia. Ele foi fraco, sim, mas ele me amava o suficiente para me deixar a chave da minha libertação. Se eu odiar os meus filhos, estarei completando o serviço que os avós deles começaram. Estarei destruindo o que restou desta família. Eu não odeio, vocês digo, e a minha voz é firme sem um traço de dúvida. O ódio é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. E eu já bebi veneno suficiente nesta vida. Mas escutem bem, eu perdoo, mas não esqueço. A confiança é como um cristal. Uma vez quebrado, a gente pode colar, mas as cicatrizes sempre estarão lá lembrando onde foi o golpe. Pedro baixa a cabeça envergonhado. Nós vamos passar o resto da vida tentando colar esses pedaços, mãe. Eu prometo. Depois do almoço, vamos até a garagem. O Opala do Antônio não está mais lá. Eu o vendi na semana passada, não por necessidade, mas por limpeza. Aquele carro era o caixão onde a verdade ficou enterrada por 3 anos. Eu precisava ver aquele espaço vazio para preenchê-lo com algo novo. Com o dinheiro da venda e com as minhas economias que não precisam mais ser desviadas para chantagistas, comprei uma passagem, uma só, para a Itália. Vou visitar a terra dos meus avós. Vou ver o mar. Vou viver a vida que me foi negada enquanto eu sustentava luxos alheios. Olho para a parede da garagem, onde antes havia manchas de umidade e agora há uma demão de tinta fresca e branca. Sinto uma leveza que começa nos pés e sobe até a cabeça. A viúva coitada morreu. A mãe gastadeira nunca existiu. Quem está aqui agora é a Maria Helena. Apenas Maria Helena, dona do seu próprio nariz, da sua própria conta bancária e da sua própria verdade. Beatriz me abraça de lado, apoiando a cabeça no meu ombro. Você vai ficar bem, mãe? Ela pergunta, como se eu fosse a criança e ela a adulta preocupada. Eu sorrio. Um sorriso que não pede desculpas. Eu já estou bem, minha filha. Eu sobrevivi à mentira. A verdade é apenas o começo da minha liberdade. O pôr do sol tinge o céu de São Paulo de laranja e roxo. Amanhã é segunda-feira, mas para mim parece o primeiro dia do resto da minha vida. A justiça não veio de um tribunal, veio de uma caixa de metal enferrujada e da coragem de dizer, chega. O pôr do sol traz a paz após a tempestade. Como está seu coração agora? Escreva uma palavra que define essa história para você. Aviso importante. Esta é uma obra de ficção criada para fins de entretenimento e reflexão. No entanto, os temas abordados nesta história, como abuso financeiro, manipulação psicológica, alienação familiar e exploração de idosos, são realidades tristes e frequentes em nossa sociedade. A violência contra a pessoa idosa ou contra a mulher nem sempre deixa marcas roxas na pele. Muitas vezes, ela se manifesta no controle do dinheiro, na chantagem emocional, no isolamento do convívio familiar e na destruição da autoestima. Se você se identificou com a dor da personagem, ou se conhece alguém que esteja vivendo uma situação de abuso, exploração ou negligência, não se cale. A vergonha e o silêncio são as armas do agressor. Busque apoio em amigos de confiança familiares ou procure as autoridades competentes e serviços de proteção em sua região. Você não está sozinho e tem o direito de viver com dignidade e respeito.